Venham todos aqui escutar. RPG Askran já vai começar. Bem-vindos a mais uma Odisseia Ascariana. Estão aqui com o mestre Carrasco, o Ander, né? E eu estou aqui com o Erdan para dar continuidade a esse quadro. Infelizmente o Erdan não pode estar aqui. Apresente-se, Erdan. Olá, aqui é o Erdan. Já que o Rui precisou ficar um pouco no exército, então vamos dar continuidade a essa narrativa e quando voltarmos a falar do exército, ele estará aqui presente. Sem mais delongas, no último capítulo, os jovens, continuando nas terras de Omar, encontraram, dias depois, no caso, acampando, as terras de Omar são gigantes, eles encontraram, depois de mais ou menos uns 2 dias, uma carroça no meio da estrada, no meio do caminho, destruída, como se tivesse sido atacada por bandidos, ou então por criaturas, sendo deixada aos pedaços, e um halfling lá em cima, pedindo socorro. Este halfling é engraçado, ele usava uma cartola, uma bengala, tinha um rosto meio pintado, usava vestes pomposas e andava de pés descalços. Uma figura meio estranha para você encontrar de noite. E os jovens, os protagonistas, aqueles que seguem a jornada do herói, encontraram este ser que precisava de ajuda e fizeram o quê? Ajudaram, exatamente. Neste momento que eles resolveram ajudar esse pobre halfling, todos começaram a notar uma aproximação no meio da floresta. Uma coisa meio estranha se aproximava na calada da noite. O que vocês acham que era? Uma criatura? Uma pessoa? Não. Nem todos tinham a famosa visão na penumbra e escuro. Por sorte tínhamos um elfo, então isso não foi um problema. Mas essa figura, apesar de se vestir bem, a gente até tentou ajudá-lo. Claro, que a gente ia ajudar uma figura necessitada, assim como a gente fez com os ogros. Só que a gente ofereceu a mão, ele já queria o pé. Porque a carroça dele estava quebrada e só por a gente averiguar que ela estava quebrada, ele tentou cobrar, como se a gente tivesse sido os responsáveis. Nesta floresta, saindo, o que se aproximava era algo curioso. Uma sombra caminhando até eles. Neste momento, Liam, o nosso pacificador de sombras, aquele com o poder de lutar contra elas, foi à frente. Pois aquela sombra provavelmente se tratava de um dos seus pesadelos. Não foi só ele que se animou com essa sombra se aproximando. O halfling que a gente tinha encontrado, esse ser que estava bem vestido, se chamava Faldus. Ele tentou avançar nessa sombra, apesar dos avisos do Liam, ele falar pro grupo inteiro que a gente não deveria interferir na briga, porque aquilo era algo dele. O Faldus, ele pareceu bem interessado e tentou atacar essa sombra junto com ele. Pois é. Então ficou uma disputa entre Faldus e Liam, tentando combater aquela sombra. No fim, a sombra mostrou-se ser um bom adversário. Ambos conseguiram derrotar e o Liam pacificou a sombra, a tornando branca e descansando. Depois, o Faldus resolveu ficar no grupo a fim de, ajudar, pagar pela ajuda. Então, resolveu acompanhar o grupo e ele parecia ser um halfling de negócios. Ele viu que o Ninguém ele tentava uma aproximação com a Olga e, pelo menos na época, ele foi o único que tentou ajudar, mesmo que ele pedisse algo em troca. Ele queria que o Ninguém fosse o capacho. Logo, o grupo resolveu, já que ele não tinha para onde ir e talvez mantê-lo longe não fosse uma boa decisão, que afinal, se ele espalha que tem pessoas pelas terras de Omar, isso poderia ser um problema. Então também teve um pouco de estratégia. Vamos mantê-lo por perto. Depois de mais alguns dias caminhando nas longas terras de Omar, que é uma parte de Verminosa, uma cidade dentro do reino de Dragonys, uma cidade onde os nobres vivem, então é lugar somente de gente que pode. Lá eles viram algumas coisas que chamaram a atenção. Corpos. Corpos no chão? Mortos? Não. Corpos sendo jogados. Sim, estavam sendo jogados como se fossem uma pedra, só que muito longe, muito alto. O grupo normalmente se prontificou a tentar resgatar os corpos e eles viram uma orquiza carregando umas vestimentas de couro pesado, forte, se aproximando deles. Logo eles pensaram que deve ser coisa dessa orquiza, só que ela também ficou surpresa com aquilo. Ao tentar chegar perto dos corpos, percebeu-se que aqueles corpos eram de soldados de Dragonys. E ela se mostra como uma general de Dragonys, uma das 6 generais do Leopold, aquele rei da defesa. Ela entrou em choque, em fúria e partiu
em direção contrária. No caso, que ela estava voltando, né? E os corpos estavam vindo na direção contrária, ela resolveu ir em direção ao Omar. Ou então saber por que esses corpos estavam sendo jogados. O grupo então resolveu acompanhar, porque agora eles tinham uma pessoa forte do lado dela. Mas ao caminhar mais um pouco, eles se deparam com um ser se aproximando. Esse ser que se aproximou, no caso um demônio. Um demônio não igual a Olga. Esse era bem mais imponente, se assim posso dizer. Não mais bonito, mas mais forte. E ele se aproximou com aquele ar de ameaça para todos, principalmente a Orquiza, que ele não mediu esforços e já foi atacando ela, que tentava se aproximar das terras do Omar. Ela era tão forte de um jeito que ela continuou indo na direção dele. Mesmo ela sendo a general da defesa, alguém com uma resistência e também uma força muito grande, ele conseguiu, de certa forma, sem prejudicar tanto, feri-la a um estado que ela não conseguia mais lutar. E ele falou para os outros: vocês deem meia volta e saiam, porque senão vocês vão ser os próximos. E se continuarem, eu vou matá-los. Ele era um demônio até que magro, cabelos longos, negros, um par de chifres com a beleza sem igual. Todo mundo então resolveu partir dali. No caso, deu meia volta, entre aspas. Mas o demônio não pôde notar a mestiça que estava diante dele. Ele teve uma pequena discussão com a Olga sobre seu sangue. Eu acho que ele se incomodou um pouco por ela ser uma mestiça. Logo ele riu, porque isso só mostrava a fraqueza dela. E se não fossem as súplicas do grupo para deixá-los vivos, o demônio provavelmente teria matá-los. Mas também não quis chamar muita atenção. Então, todo o grupo deu meia volta e voltaram para a cidade de onde eles tinham saído? Não. Eles deram meia volta e pegaram outro caminho para ir até, claro, um caminho bem mais longo. Neste momento, viraram e foram em direção às terras de Omar. Somos jogadores conscientes, até porque nós conhecemos o nosso mestre e sabemos que quando ele coloca um personagem no início de campanha forte, é porque ele tem a chance de nos matar se não dissermos as coisas certas. Verdade. Lembrem-se disso. Pegando o caminho mais longo, né, saindo dali, ao invés de voltarem para a cidade em que eles estavam, pegaram um caminho mais longo, uma volta para ir até o castelo de Omar. Um castelo lindo, vinho e negro, bem aterrorizante. Ao redor do castelo de Omar tinha vários rochedos. Era uma área bem favorável para tocar e todo mundo ficou ali quietinho esperando. Só que alguma coisa começou a acontecer. Eles chegaram lá depois de mais ou menos uns 2 dias, ficaram esperando e eles viram aquele demônio lá dentro. Opa, Omar e esse demônio tem alguma ligação. E depois eles viram uma vampira, cabelos brancos, longos, vestidos vermelhos, se aproximando e entrando no castelo. Fora as características marcantes de um vampiro, né? Pele pálida, olhos pontudos, as presas, exatamente. E também algumas pessoas do grupo, né? Eu pedi para rolarem um teste de arcano para identificar a criatura, então alguns perceberam logo de cara, vampira. Não tinha para onde correr. A gente percebeu que ela era uma vampira porque não é sempre que você vê um morcego indo na direção de soldados e se transformando na frente de todo mundo, como se fosse a coisa mais comum. E nesse momento, o castelo ficou em volta de um domo de sombras, como se nada entrasse, nada saísse. Todo mundo começando a se questionar o que estava acontecendo lá dentro. De repente o domo vai saindo, a vampira, depois, claro, de horas, né? A vampira sai. Só que vampiros, pessoal, eles têm a capacidade de sentir o sangue. Logo, ela percebeu que tinha pessoas ali. E, neste momento, a vampira alertou o demônio que tinham pessoas ali. Discretamente ela foi embora. Essa vampira é bem cautelosa, ela poderia ter ido lá atacar, porque ela era forte, mas ela se absteve e foi embora. O demônio que foi lá desceu dos céus, é irônico, né, falar isso, e atacou o grupo, só que dessa vez sem veemência. É meio difícil você não perceber o odor forte de 2 ratos demoníacos, né, no grupo. Exato. Neste momento, o demônio, sem piedade alguma, começou a atacar todo mundo a fim de matar. Em especial, ele ficou brincando com a Olga, visto que ela era a pessoa mais admirada do grupo. Até porque ela conseguiu unir aquela cambada. Então, apesar de ele tá ferindo todo mundo e vendo que essas pessoas não tinham tanto amor à vida, porque jogador, né? Ele feriu onde mais doía, que era a pessoa do grupo que tava unindo a gente. Ela foi jogada pra vampira, porque a vampira chegou depois de um tempo.
Meu amigo, acontece que lábia é uma das coisas mais admiradas em jogadores de RPG. Tirando a sorte. A sorte é algo que você não consegue controlar. Mas a lábia é algo que consegue fazer maravilhas. Porque o Linha falou que a Olga não seria um bom alimento para aquela vampira. E devido a isso, que ela foi salva. Porque a vampira meio que sentiu uma repulsa e não quis provar o sangue justamente pelo Liam ter dito que o sangue dela não seria bom, se eu não me engano. Então, depois desse combate onde o demônio tentou atacar diretamente com palavras, com ações, a líder, a Olga, no caso, não que ela se proclamava líder, mas todo mundo fazia isso por ela. Então, a vampira que não quis matá-la, não quis tomar o sangue, mesmo assim, o Liam tivesse ganhado tempo, não tinha para onde eles correrem. O demônio era rápido, o demônio era forte, o demônio era poderoso e não tinha magia que os salvasse. Então, para acabar logo com tudo, o demônio canalizou a magia de matança. No caso, a magia com uma área gigantesca, extremamente poderosa, que qualquer pessoa não sobreviveria dali nem com teleporte. E nesta magia que desce dos céus, todo mundo, sem exceção, são atingidos. E eles sentem a morte, os atacando. Para ele, provavelmente era a magia mais fraca que ele tinha. E neste momento, eles vão apagando. Eles começam a sentir a vida se esvaindo, como com Lúcius. E acabaremos por aqui para continuarmos no próximo capítulo. Para saber, eles sobreviveram? Se sim, como? Se eles morreram, tiveram outros personagens? Nos acompanhe. Vamos saber o final desta longa campanha, falar os detalhes, falar dos combates épicos. Eu e o Erdan estaremos aqui sempre trazendo mais conteúdo, mais coisas sobre RPG. E esperamos que os próximos capítulos também os divirtam. É isso. Não deixe de seguir nossas redes sociais, Facebook, Askra RPG, Instagram, Askra RPG, Instagram, RPG Askra, YouTube, RPG Askra. E vai procurando a gente. Vai procurando a gente que a gente vai... Vocês vão encontrar RPG Askra, não se preocupe. Nos vemos na próxima, pessoal. Um forte abraço, até mais. Um forte abraço. Falou! Foram utilizados neste capítulo YouTube Library, SoundJ e Audionautics.com.